Boa noite a todos. Que a paz, o amor do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, agradecer a casa pela iniciativa de trazer expositores da casa para falar, acho que isso é bastante importante. É isso, muito obrigado. O tema da noite é esse, Lucas e o Evangelho da Inclusão. Eu queria começar com essa foto. E queria começar dizendo que não é uma exposição familiar, eu não vou falar da minha família, esse não sou eu, também não é meu irmão, eu tenho um irmão de olho verde, mas não é ele, essa não é minha mãe. Esse aqui é Roman Povey. Roman Povey é um menino britânico, ele tinha 11 anos nessa época. E ele chorava todas as noites, porque ele não tinha amigos na escola. Ele ia fazer aniversário, mas ele não conseguia convidar ninguém para a festa dele porque ele não tinha nenhum amigo. Todas as noites ele chorava e comentava isso com a mãe dele. A mãe dele, pensando nisso, acabou fazendo uma postagem na internet contando essa história, que o menino teve um atraso na fala e que, por conta disso, ele não conseguia acompanhar o que os amigos diziam. Então ele se afastava dos outros, ele se isolava, ninguém convidava ele para nenhuma festa e ele não tinha condições de convidar ninguém para vir na festa dele. A mãe dele terminava essa postagem pedindo educadamente que qualquer um no planeta inteiro que pudesse mandar um cartão de feliz aniversário para o menino. O Daily Mail, um jornal britânico, disse que a postagem viralizou. Ele recebeu mais de 400 cartas do mundo inteiro. Ele recebeu cartas de Uganda, Dubai, Dinamarca, Áustria, Egito, Nova Zelândia, Alemanha, Noruega, entre muitos outros países. Quando ele chegou na escola no dia seguinte, ele foi abraçado por todos os coleguinhas da sala. Ele contou isso para a mãe dele chorando, e ele mesmo dizia que ele estava chorando de alegria, porque agora ele fazia parte daquele grupo. A mãe ainda agradecia a 55 pessoas que guardaram o segredo da festa de aniversário surpresa que ela fez para ele. O fato é, nunca nós falamos tanto em inclusão ou inclusão social. Esse tema nunca foi dito como está sendo dito nos últimos tempos. Quando nós pensamos em inclusão ou inclusão social, a gente pensa em inserir alguém na sociedade, alguém que está às margens da sociedade. Uma pessoa muito pobre, alguém que ficou doente, um menino que não tem amigos, nós pensamos em colocar esta pessoa na sociedade. Mas o tema é muito mais abrangente do que isso. Quando nós falamos em inclusão, nós precisamos pensar em inclusão no coração. E não é nada piegas, não. Porque o fato é, não adianta estar na lei de determinado país, na lei de determinada sociedade, se o tema da inclusão não estiver na consciência de cada um, não estiver no coração de cada um. Jamais vai funcionar de verdade. A lei de igualdade, que é uma das leis do Livro dos Espíritos, tem um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos, diz que todos nós temos os mesmos direitos. Claro que cada um de nós tem as suas necessidades, cada um de nós tem as suas características diferentes, mas ninguém tem direitos a ter mais ou menos direito do que qualquer outro ser humano. Quando nós pensamos em igualdade, nós percebemos que o que fez a humanidade chegar até o ponto que ela chegou, o que nos trouxe até aqui não foi a lei do mais forte, não foi a seleção natural que nos trouxe até aqui, e me perdoe Charles Darwin por isso, mas o que nos fez mais sábio, o que nos fez melhores de verdade, a gente ainda vai entender quando nós formos mais maduros, que foi a lei da fraternidade. É aquilo que a gente compartilha com cada um. É aquilo que a gente entrega de conhecimento para cada um. É aquilo que a gente entrega de felicidade para cada um de nós, que faz com que a gente se desenvolva como sociedade. A lei do amor, literalmente, é a lei que rege sobre todas as outras. Incluir no coração é ter a ideia de que nós somos todos irmãos. Nós estamos absolutamente todos no mesmo barco, buscando exatamente a mesma coisa. O que nos leva a pensar que o melhor não é aquele que chegar primeiro, mas é aquele que chegar acompanhado pelo maior número de pessoas. E foi exatamente pensando nisso que Lucas escreveu o seu evangelho. O tema de evangelho da inclusão, um evangelho para todos, não é uma ideia minha. Os historiadores falam sobre o Evangelho para todos, o Evangelho escrito por Lucas, desde o século II, Irineu de Lyon,
ou Eusério da Cesareia, no século IV, já falavam que Lucas havia escrito o texto dele literalmente como um historiador. E essa ideia, ela é reforçada muito nos dias de hoje pelos teólogos contemporâneos, José Penalva, Reinaldo Fabris. E essa ideia vem de que Lucas, ele quebra paradigmas. Lucas literalmente rompe barreiras culturais e sociais quando ele escreve o seu evangelho. Porque é no evangelho de Lucas que todo mundo tem participação. É no evangelho de Lucas que todo mundo que não tinha voz naquela época passa a ter voz. Mulheres, doentes, pobres, pecadores, estrangeiros. É no evangelho de Lucas que essas pessoas vão aparecer. É no evangelho de Lucas que nós aprendemos que o reino de Deus é para todos nós. O reino de Deus é para cada um de nós e o reino de Deus é para todos nós. A gente começa vendo isso no capítulo 14 do evangelho de Lucas, na parábola do grande banquete. Nós lembramos da parábola. Aquela em que um homem decide fazer um banquete e convida os seus amigos. Ele convida aquelas pessoas que ele entende que deveriam estar presentes naquele determinado banquete. Quando o banquete fica pronto, ele manda os seus servos buscarem essas pessoas. E aí começam as desculpas. Quando ele diz, vá buscar as pessoas que eu convidei, o primeiro diz, eu comprei um campo, eu comprei terras, e eu preciso cuidar das terras, eu não posso ir. O segundo diz, eu comprei gado, e eu preciso cuidar do gado, eu não posso ir. O terceiro diz, eu me casei e preciso ficar com a minha mulher. Certamente essa é a desculpa mais esfarrapada. Mentira, não é. Bobagem. Eu falei que eu não ia fazer isso, eu juro que eu pensei que eu não ia fazer isso. Mas ele fica indignado com isso. Ele fica indignado, Senhor. E aí ele dá uma ordem aos seus servos. Ele diz, busca todos. Busca todos, cegos, coxos, doentes, aleijados, todos que estiverem pelo caminho, traz para o banquete. Lucas nos apresenta exatamente esse Cristo. Um Cristo que inclui, um Cristo que chama todos nós, sem qualquer distinção. É no Evangelho de Lucas que esse Jesus nos é apresentado. Lucas não esteve com Jesus Cristo. Lucas não foi um dos 12 que andou com Jesus Cristo. Mas isso não faz com que Lucas tenha menos informação. Muito antes pelo contrário. Lucas, ele escreve toda a vida de Jesus Cristo e toda a expansão da igreja primitiva no século I. É Lucas quem vai trazer essa informação para nós. Lucas nasce num ambiente rico e diversificado. A Bíblia não traz exatamente onde Lucas nasceu. Essa foi a melhor foto do Lucas que eu achei. Perdão. A Bíblia não diz onde Lucas nasceu. Mas os historiadores dizem. Ele nasceu em Antioquia da Síria. Essa cidade, ela não era só um ambiente rico, um ambiente diversificado. Ela não era só um centro político e comercial do Império Romano. Ela era um polo intelectual do Império Romano. Lá tinham estudantes, historiadores, filósofos, médicos. Toda a nata da intelectualidade romana se juntava em Antioquia da Síria. E é lá que nasce Lucas. Lucas tem, então, acesso a uma educação cosmopolita, de uma cidade grande, como nós temos em São Paulo. Acesso a todas as informações. O que a gente faz com isso depende de cada um de nós. Lucas tem acesso a essas informações. Lucas, então, ele conhece todas as escrituras gregas antigas, assim como ele conhece todas as escrituras judaicas antigas. Lucas estava preparado para fazer o que ele veio fazer. Lucas estava preparado para escrever o relato da maneira que ele ia escrever o relato. Outra coisa que diferencia Lucas dos demais discípulos é a formação de Lucas como médico. Lucas é o tal do médico grego. Paulo de Tarso vai nos dizer que Lucas é o médico amado. Esse termo nos leva a pensar que Lucas não era só médico. Lucas era respeitado naquilo que ele fazia. Lucas era um médico que as pessoas aceitavam como médico. E no mundo romano, no mundo grego-romano, para você ser médico era exatamente como é hoje. É uma das faculdades que mais demandam dos alunos. Ele tinha que ter muito conhecimento para poder fazer o que ele fazia. Ele tinha que saber anatomia, botânica, até filosofia Lucas teve que aprender. Os historiadores dizem que ou ele cursou medicina em Tarsus ou em Alexandria. Provavelmente ele fez medicina em Alexandria.
A gente pode pensar, pô, mas o que isso tem de diferente, né? O que tem de diferente o fato dele ser médico ou não? Um dos exemplos que a gente traz foi trazido aqui pelo Edgar Bin, quando Jesus está no jardim do Getsemane e ele começa a suar sangue por conta da hematidrose, aquele fato que faz com que em situação de estresse algumas veias muito finas encostem nas glândulas sudoríparas e faz com que a pessoa literalmente sue sangue, aparece no Evangelho de Lucas, porque Lucas tem esse conhecimento. Lucas sabia o que ele estava fazendo, por isso ele traz dessa forma. A educação grega de Lucas ainda vai trazer alguns diferenciais. Ele vai escrever de uma maneira muito diferente dos demais discípulos. Ele escreve de uma maneira muito menos semítica que Marcos, muito menos semítica que Mateus. Ele escreve de uma forma muito mais abrangente, de uma forma para todos. Se a gente encontrasse hoje o Evangelho de Lucas, a gente não encontraria pergaminhos. Provavelmente a gente encontraria um pendrive. Talvez eu seja velho por dizer pendrive, né? Talvez eu tenha alguma coisa mais moderna. Mas o fato é que a gente encontraria índice, bibliografia, teriam várias abas no Excel, com as curas, com as parábolas, todas as histórias de Jesus Cristo, porque Lucas era extremamente organizado. A ideia de Lucas é fazer um relato baseado numa investigação muito rigorosa. Ele não escreve ao bel prazer, ele não escreve simplesmente por escrever. E tem o maior diferencial de Lucas. Talvez as pessoas não tenham pensado nisso. Mas Lucas não era judeu. Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu. Os historiadores fazem o seguinte pensamento. Se todas as histórias do Velho Testamento são baseadas em tradições hebraicas, Lucas talvez tenha sido o único escritor bíblico não judeu. Ele era o único que estava olhando a história do lado de fora. Os historiadores se baseiam nisso para comprovar na carta de Paulo aos Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses, uma carta bem curta de 4 capítulos, ele está dizendo para os Colossenses, mandando ali algumas saudações, e ele fala de saudações de um grupo de pessoas que são circuncidadas, são novos judeus. E Lucas está à parte dessa lista. Lucas é um dos últimos, deixando bem claro que Lucas não fazia parte do grupo judaico. Lucas era, literalmente, grego. Lucas tinha todo o preparo do mundo para fazer aquilo que ele veio fazer. Ele é o único autor do Novo Testamento, o único autor bíblico com descendência gentílica, formado em medicina com uma educação grega. Ele foi preparado para trazer a mensagem que ele traz. Ele não apenas fala de Jesus Cristo, mas ele vai documentar toda a vida de Jesus Cristo, a expansão da igreja desde o princípio. O encontro de Lucas com o cristianismo talvez seja uma das fases mais intrigantes da história de Lucas, aonde um médico grego conheceu o cristianismo. Mas ele mesmo responde isso em Atos dos Apóstolos. A gente vai chegar lá, Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Mas é em Atos dos Apóstolos que, em Antioquia da Síria, exatamente na cidade onde vive Lucas, que os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos. O termo nasce em Antioquia da Síria. Lucas não teve contato com Jesus Cristo. Ele aprendeu tudo o que ele aprendeu ouvindo de outros discípulos, ouvindo de outras pessoas, andando com Marcos, andando com Mateus, voltando à casa do caminho para falar com Pedro. O fato é que é com Lucas que a gente vai receber o maior número de informações. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho bíblico. Diferente dos outros evangelhos chamados sinóticos, e são chamados sinóticos porque são de Marcos e Mateus, que em teoria contam a história bíblica da mesma maneira que Lucas conta, na mesma toada da vida de Jesus Cristo. Mas no que tange a estilo, não tem absolutamente nada a ver com os outros evangelhos. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Ele vai narrar desde o nascimento de Jesus Cristo até a morte de Jesus Cristo, a permanência de Jesus Cristo conosco, e depois ele vai narrar toda a história da expansão da igreja primitiva lá no século I. Mas tem alguns dados que são exclusivos do Evangelho de Lucas. Coisas que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar. Talvez a gente nunca tenha se atentado que eles são exclusivos do Evangelho de Lucas. Quer uma pincelada sobre isso? A visita dos anjos aos pastores que estão ali ao redor da manjedoura só existe no Evangelho de Lucas. A ida de Jesus Cristo ao templo com 12 anos de idade só existe no Evangelho de Lucas. A parábola do bom samaritano
só existe no Evangelho de Lucas. A parábola do filho pródigo só existe no Evangelho de Lucas. Desde as primeiras linhas do Evangelho de Lucas, ele vai dizer que ele veio aqui para nos dar uma ideia precisa e profunda daquilo que estava acontecendo. Ele diz que ele escreve o texto dele para um tal de Teófilo. Ninguém sabe quem foi Teófilo. E pouco importa quem foi Teófilo. Mas ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Ninguém sabe exatamente se Teófilo foi alguém que encomendou o texto, pagou por isso, ou se foi alguém que contou do cristianismo para Lucas e ele começou a estudar esses temas. Mas o Evangelho de Lucas é muito diferente dos demais. É no Evangelho de Lucas que a gente destaca a fé, a misericórdia, a oração, a universalidade da salvação. É no Evangelho de Lucas que nós vemos as histórias, as parábolas de Jesus Cristo. É no Evangelho de Lucas que a gente vê o nascimento, a infância de Jesus Cristo, a única referência da infância de Jesus Cristo, a morte, a permanência e a expansão da igreja. É só ali que a gente vê. Atos dos Apóstolos. Ficou ruim de ver. A Bíblia é assim. Atos dos Apóstolos é o segundo livro de Lucas no texto bíblico. Na verdade, ele era um único livro. Quando ele foi encontrado, ele era um livro único, o Evangelho e Atos dos Apóstolos, chamado História das Origens Cristãs. Ele foi separado por um fator didático. A ideia era contar primeiro a história de Jesus Cristo e depois a história dos apóstolos. Por isso, eles dividem o texto em duas partes, colocando no meio desses dois textos o Evangelho de João. Mas para quem ler o texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, e depois ler Atos dos Apóstolos, vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Ele é um texto único, é um livro único. Ele mostra a história de Jesus Cristo, depois a história da igreja, numa forma contínua, com começo, meio e fim. Esta Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, que... Estou com medo de derrubar, não vou mentir. É esta Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, que a Seara pede que a gente use no curso de Aprendizes do Evangelho, e depois como expositor aqui na casa. Eu queria agradecer por isso, porque essa Bíblia pesa 2 toneladas. Agradeço por quem teve essa ideia. Essa Bíblia, ela fala de Lucas, ela diz assim: o mérito particular do terceiro evangelho lhe foi dado pela personalidade cativante do seu autor, que nele transparece sem cessar. São Lucas é um escritor de grande talento e de alma delicada. Quem ler o Evangelho de Lucas vai entender o que está sendo dito. Literalmente, ele é completamente diferente dos outros evangelhos. Ele é escrito como uma história. Lucas tem a preocupação de deslocar alguns episódios para que a história fizesse sentido. Ele omite alguns episódios porque ele não é judeu. Não faz sentido para um povo pagão algumas das coisas que estão em outros evangelhos. Literalmente, Lucas nos dá um texto preparado para que todos nós pudéssemos entender. Não só um texto para que o povo judeu pudesse entender. O texto de Lucas, ele foi escrito antes da morte de Paulo. Como é que eu sei? Porque a morte de Paulo não está em Atos dos Apóstolos. O texto termina antes da morte de Paulo, o que leva os historiadores a crerem que ele terminou de escrever antes disso. Como Paulo morre em 68 depois de Cristo, os historiadores entendem que o texto foi escrito de 50 até 65. Lucas escreveu todo o texto dele, os dois. Tanto o Evangelho segundo o Evangelho de Lucas, quanto o Atos dos Apóstolos. Mostrando nos dois textos a universalidade da salvação. Uma das contribuições mais significativas do Evangelho de Lucas talvez seja o relato do nascimento de Jesus Cristo. O relato do nascimento de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós conhecemos, que são usados nas noites de Natal, que nós conversamos, que nós falamos o tempo inteiro, eles existem apenas no Evangelho de Lucas. Mas mais do que isso, durante uma das muitas prisões de Paulo, para quem já estudou Paulo sabe disso, Paulo foi espancado, açoitado, fugiu de 315 cidades e ele foi preso em outras 312. Enquanto Paulo era preso, Lucas ficava com ele, mas algumas vezes Lucas não teve acesso. É nesse momento que Lucas sai e vai consultar outras fontes para montar o seu evangelho. Os historiadores dizem que numa dessas oportunidades, Lucas sai e vai conversar com Maria Santíssima, que na época morava na casa de João. E eles dizem isso porque o evangelho de Lucas é o único que traz
a anunciação do anjo a Maria. É a única que traz a história de Maria e Isabel, a prima de Maria. E é a única que traz o Cântico de Maria, o Magnificat. Ele virou até uma oração católica que diz: minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, e de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Esse texto lucano, ele tem a sensibilidade de trazer a ideia de que Maria entendia que tudo aquilo que ela recebeu veio de Deus. O texto ainda exalta os humildes, derruba os orgulhosos, mas ele mostra de verdade um Deus que ele é inclusivo, um Deus muito compassivo. Essa é a figurinha do Magnificat. É no Evangelho de Lucas que aparece o cenário humilde, onde Jesus Cristo nasce, a tal da manjedoura. É no Evangelho de Lucas onde aparecem pastores e não os reis magos. É no Evangelho de Lucas que nós lemos a frase: não havia lugar para eles na hospedaria. Essa frase pode parecer pequena, mas ela é um detalhe muito significativo do Evangelho de Lucas. Jesus vem para todos. Jesus vem para o simples no Evangelho de Lucas. A ideia da universalidade da mensagem, de colocar a mensagem para todos nós. É um ponto central mostrar que a compaixão de Deus por todos nós, ele nos dá Jesus Cristo num cenário extremamente humilde, porque Jesus conhecia a nossa referência. Jesus sabia o nosso sofrimento. Por isso ele vem como ele veio. É no Evangelho de Lucas que Jesus é apresentado como médico de almas. Ele não é só alguém que vem aqui para fazer milagres físicos. Estou numa casa espírita, não posso falar milagre, né? Então, fatos extraordinários. O que ele faz. É no Evangelho de Lucas que nós vemos as curas. São muitas as curas que aparecem no Evangelho de Lucas. Muitas dessas histórias. É no Evangelho de Lucas que aparece a ressurreição do filho da viúva de Naim, onde Jesus Cristo coloca a mão no caixão, porque ele sabia a história daquela mulher. Ele sabia que a mulher havia perdido o marido, ela era viúva, e se ela perdesse o filho, ela ficaria numa situação de penúria. Jesus Cristo mostra, então, a ternura, a misericórdia pelo povo que está ali ao redor. É no Evangelho de Lucas que Jesus Cristo toca os doentes. É no Evangelho de Lucas que Jesus Cristo se aproxima das pessoas que erram, que Jesus Cristo conversa, abraça, perdoa cada um de nós. É lá que ele conversa com os rejeitados pela sociedade. Parábolas exclusivas do Evangelho de Lucas. A gente já falou, o bom samaritano está ali no meinho, não dá para ver porque ficou bem clarinho, mas a vida é assim. O estrangeiro, que desprezado, ele vira o maior exemplo que nós temos de amor ao próximo. O rico insensato que acumula um monte de bens materiais e morre sem nenhuma evolução espiritual. Um lugar de honra no banquete é uma das parábolas de Lucas, exclusivas do Evangelho de Lucas, que nos demonstra a humildade, o grande banquete, a gente já falou no começo. A dracma perdida, que mostra o amor divino por aquele que se arrepende. O filho pródigo, que está ali no cantinho, mostra um pai que acolhe o filho arrependido e virou o nosso maior exemplo de perdão, o nosso maior exemplo de compaixão. Nós usamos esse tema diversas vezes na Seara. Um administrador infiel, uma parábola intrigante que fala como administrar a riqueza material. O rico e Lázaro, que fala da indiferença pelo sofrimento alheio, aquele que pede para o Lázaro encostar na água, encostar o dedo na boca do rico. O juiz iníquo, a viúva persistente, que mostra a perseverança na prece e a confiança da justiça de Deus. E também o fariseu e o publicano, que mostra a diferença entre a humildade verdadeira e a vaidade do fariseu. Todas essas parábolas, todas essas que nós comentamos rapidamente, são parábolas exclusivas do texto lucano. Ela não existe em nenhum outro lugar. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos o Cristo Consolador. O Jesus prometido, aquele que nós esperávamos de verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, vai trazer esse tema do Cristo, do Consolador prometido. Jesus Cristo vai embora, mas não nos deixa órfãos. Ele promete o Espírito de verdade. Lembra disso? Quem foi meu aluno, por favor, chacoalhe a cabeça. Eu agradeço. Obrigado. Ele diz que viria um Espírito Consolador, que iria falar sobre tudo aquilo que já havia sido dito. Ele iria esclarecer, ele iria trazer de volta toda essa mensagem,
Que mensagem é essa? Exatamente a mensagem que está no Evangelho de Lucas. São essas as mensagens que são trazidas de volta. É Lucas quem traz esse critério consolador do Evangelho que não existem nos outros Evangelhos. O Jesus Cristo compassivo, que busca os perdidos, que não condena ninguém, mas ama as pessoas, é lá no Evangelho de Lucas que mora esse Jesus Cristo. Parábolas que falam sobre isso, textos que falam sobre isso, sobre o lado consolador, a gente já falou. Talvez o bom samaritano, o filho pródigo, mas existe outra que só existe no Evangelho de Lucas, o bom ladrão. Aquele que conversa com Jesus Cristo na cruz e que pede a ajuda de Jesus, e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, mostrando que a esperança vai até o fim, só existe no Evangelho de Lucas. São passagens que transcendem a opinião humana. De verdade, são passagens que mostram um amor que nós não encontramos em nenhum outro texto bíblico. Jesus o Consolador. Quem já ouviu eu falar aqui nessa casa, talvez já tenha ouvido uma promessa minha. Eu disse que eu não contaria mais a parábola do bom samaritano. Eu disse isso porque eu já contei essa parábola talvez umas 6.500 vezes. Se eu somar com o que os outros expositores já contaram, talvez a gente já tenha contado essa parábola mais de 1 milhão de vezes. Mas eu estou falando do Evangelho de Lucas. E se eu não falasse do filho pródigo ou do bom samaritano, seria ridículo da minha parte. Então eu vou contar esta parábola para que a gente possa fazer uma análise do que vem sendo extraído das parábolas de Lucas 2000 anos depois que elas foram escritas. A gente vai fazer essa reflexão juntos. Eu não posso partir do princípio que todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Domingos me ensinou isso aqui, que eu não posso achar que todo mundo sabe a parábola. Então eu vou contar a parábola exatamente como ela está na Bíblia. Um perito na lei se levanta para pôr Jesus Cristo à prova. E ele pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus Cristo responde, sabendo que ele era perito na lei. O que está escrito? Como é que você lê a lei? E ele responde assim, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus Cristo fala para ele, parabéns, é isso aí, acertou, vá em paz, você viverá. Mas ele era um cara que se levantou para pôr Jesus Cristo à prova. Ele queria encher Jesus. E aí ele faz aquela pergunta, quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é uma parábola curtinha, mas com um significado enorme. Ele diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram e deixaram ele ali quase morto. Aconteceu que, descendo pela mesma estrada, vinha um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo lado. Vinha também um levita. Quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou ele sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele e eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver quando eu voltar. E aí Jesus Cristo pergunta, qual desses você acha que foi o próximo do homem que caiu? E o judeu responde, aquele que teve misericórdia. Jesus diz, vá e faça o mesmo. A interpretação que eu queria compartilhar com vocês não é minha. Ela está neste livro aqui. É um livro de Alírio Cerqueira Filho, e ele faz interpretações de várias das parábolas de Jesus Cristo. Para quem nunca leu, fica aqui a indicação, inclusive o Marcos falou que vai ter um curso sobre esse troço. Jesus Cristo faz uso do samaritano, todos nós sabemos por quê. Porque os samaritanos eram hereges aos judeus. Ou seja, eles já não cumpriam os dogmas, então eles eram completamente desprezados pelos judeus. Mas Jesus Cristo usa o samaritano muito mais do que isso. Ele usa os samaritanos para mostrar que o amor, a caridade, independe de qualquer questão convencional. Independe de etnia, de religião, de idade, de qualquer característica do ser humano. Qualquer um é capaz de fazer a caridade. Alírio, então, começa a descrever versículo por versículo. E eu queria pegar alguns deles para que a gente possa acompanhar juntos. Talvez algumas pessoas já tenham pensado nisso que Alírio vai dizer, mas talvez outras não. Alírio diz assim, descia um homem. A parábola começa dessa forma, descia um homem.
Qualquer homem, qualquer pessoa. Independe aquele cara que estava descendo. Ele podia ser alto, baixo, gordo, magro, roxo, de bolinhas verdes, não faz a menor diferença. Ele era simplesmente um homem. Só que aí Alírio abre os nossos olhos para dizer: ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém e Jericó são duas cidades de Israel. Jerusalém está a 2.000 metros de altura. Jericó está a menos 250 metros do nível convencional do mar, ali ao lado do Mar Morto. Jerusalém era, e ainda é, uma cidade sagrada para os judeus. Jericó era uma cidade maldita. Ela havia sido amaldiçoada por Josué. Está no texto bíblico de Josué, no capítulo 6, no versículo 26. Diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ou seja, Jerusalém era o sagrado. Jericó era o maldito. O homem descia de Jerusalém para Jericó. O que ele estava fazendo? Ele estava se afastando do sagrado. Ele estava se afastando de Deus e buscando por questões egoísticas, questões egocêntricas. Ele estava buscando por coisas simplesmente materiais. Ele se afastava de Deus. E aí ele cai. Ele cai na mão dos salteadores. E ali ele nos diz: quem são esses salteadores? Muitas vezes, os nossos próprios sentimentos. Os nossos sentimentos ruins, aqueles que nos afastam de Deus e nos trazem mais perto dos bens materiais. Os nossos sentimentos negativos. Orgulho, vaidade, desamor, maledicência, indiferença, crueldade. Tudo aquilo que a gente tem quando nós não prestamos atenção naquilo que Jesus Cristo nos dizia. E quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos de espíritos inferiores. E aí aquilo que está ruim fica ainda pior para a gente. Alírio continua dizendo: vinha um sacerdote pelo mesmo caminho. Quando viu, passou adiante. Agora tudo fica claro. O sacerdote fazia exatamente o mesmo caminho. O sacerdote que devia estar em ascensão espiritual descia de Jerusalém para Jericó. Isso quer dizer que qualquer um pode se afastar de Deus. Independe de qual é a posição social desta pessoa. E quando nós nos afastamos de Deus e buscamos por coisas só nossas, fica óbvio, a gente não olha para quem está caído. A gente passa ao lado. E foi exatamente o que o sacerdote fez. O texto bíblico ainda traz mais. Ele diz: assim também o levita. Ora, o levita fazia a mesma coisa. O levita descia de Jerusalém para Jericó. Ele estava no mesmo caminho de caída. Ele estava buscando as mesmas coisas materiais que buscava o sacerdote. E aí ele diz: mas um samaritano viajava. Viajava aqui é uma transliteração desse termo. Porque a estrada de Jericó só tem dois caminhos: para cima ou para baixo. Se ele não estava descendo, ele estava subindo. Não tinha outro lugar para esse ser humano ir. Quando o samaritano sobe, quando o samaritano se aproxima de Deus, quando ele busca Deus, ele faz exatamente o que qualquer um de nós faz quando está buscando fazer o bem. Olha para o próximo. Sente compaixão. Sente amor por aquele que está caído. E o que ele faz? Ele ajuda. Ele oferece apoio. O texto bíblico diz: teve compaixão. Compaixão é isso. É nos permitir ver o outro como alguém que é digno do meu amor. Nós agimos quando nós nos aproximamos de Deus como agia Jesus Cristo. A gente não precisa continuar a parábola inteira. Não precisa. A parábola é longa, eu não vou continuar com isso. Quem quiser, fica aqui o livro, eu empresto se me devolver depois. Mas Alírio termina esse texto dizendo assim: 3 tarefas nos são aconselhadas. 3 tarefas, como trabalhadores espíritas, nos são aconselhadas. A primeira é o autoesclarecimento. Nós, como espíritas, como aqueles que frequentam, fazem uso da doutrina, nós devemos nos esclarecer, buscar, nos afastar de Jericó e nos aproximar de Jerusalém. Buscar por Deus, essa é a ideia, nos tornarmos um bom samaritano. Mas Alírio diz, é nossa obrigação, como espíritas, também ajudar aqueles que começaram a descer. Aqueles que ainda não caíram nas mãos dos salteadores, mas aqueles que começaram a descer. E é nossa obrigação ainda maior, ajudar aqueles que já caíram, aqueles que estão no fundo do poço, aqueles que já não encontram saída para nada. Essa é nossa obrigação. Obrigação de olhar por todos. No texto do Jesus no Lar,
de Chico Xavier e Nélio Lúcio, tem uma história que diz isso, que um homem estava numa palestra como essa, mentira, devia ser numa palestra melhor que essa, mas o homem estava numa palestra num centro espírita. E aí, acabando a palestra, ele se levanta, pensa em Jesus e fala, puxa, Senhor, eu queria uma oportunidade de fazer o bem, mas eu queria uma oportunidade grande de fazer o bem. E aí, quando ele sai do centro espírita, ele anda uma rua, outra rua, tem um homem caído no chão. E o homem chama a atenção dele, e ele faz o que muitos de nós fazemos, a gente finge que não vê. O homem estava ali cheirando mal, caído no chão, ele nem olha para o lado. Quando ele chega em casa, ele dorme, ele sonha com Jesus Cristo. E Jesus fala para ele, eu atendi a tua prece. E o homem diz, aonde você atendeu a minha prece? Ele fala, era eu caído ali no chão. E eu não queria um prato de comida, eu queria só um pouco de compaixão. Repara como todos esses textos se coadunam. A mensagem vem exatamente do Evangelho de Lucas. É lá que nós encontramos esse Cristo compassivo, esse Cristo que olha por todos, esse Cristo acolhedor, esse Cristo que mostra empatia, que se coloca no lugar dos outros. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos a universalidade da salvação. É no Evangelho de Lucas que Jesus Cristo se aproxima de todas as pessoas, principalmente dos marginalizados, aqueles que não tinham voz. É o Evangelho de Lucas que mais se parece com a doutrina que nós estudamos. Uma doutrina que inclui, que consola, que transforma as pessoas. É no Evangelho de Lucas que as mulheres têm voz. É no Evangelho de Lucas que a figura feminina mostra a sua cara de verdade. Maria, Isabel, a viúva de Naim, Maria Madalena, são mulheres que testemunham a fé exatamente ali no livro de Lucas. É lá que tem a intensidade de Jesus Cristo, a compaixão pelos que erram. É lá que ele olha para um público muito mais gentil, um público muito mais pagão. É o Evangelho de Lucas que foi feito para que nós pudéssemos estudar. Se nós só tivéssemos os demais evangelhos, talvez o nosso conhecimento de Jesus Cristo seria muito menor do que ele é hoje. É lá que Jesus Cristo acolhe. Se nós lembrarmos da história de Zaqueu, e para quem não lembra, fica aqui o convite, está também no Evangelho de Lucas, é lá que o amor transforma as pessoas. As curas realizadas por Jesus Cristo são todas, a maior parte delas demonstradas no Evangelho de Lucas. É o olhar clínico, médico de Lucas que nos traz o problema do ser humano e o alívio que Jesus Cristo dá. Quer alguns exemplos disso? A gente pode começar pela sogra de Pedro. Um detalhe que parece bobo, mas se Pedro tinha uma sogra, Pedro tinha uma esposa. Quando eu falo isso, as pessoas fazem exatamente essa cara. Mas não é algo ruim, não é. Tanto que Jesus Cristo trouxe a sogra de volta. A gente não pode pensar assim. Bobagem, eu falei que eu ia parar. É no Evangelho de Lucas que aparecem os 10 leprosos. Pessoas que estão socialmente excluídas. Jesus Cristo não só cura essas pessoas, ele as reintegra na sociedade. E só o samaritano volta para agradecer. É lá que aparece o hidrópico curado num sábado, onde Jesus Cristo passa a lei do sábado para mostrar que fazer o bem não pode ficar para outro dia. Fazer o bem não pode ficar para outra oportunidade por conta de uma convenção social. É lá que o leproso se aproxima de Jesus Cristo com fé, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus Cristo diz, quero ser limpo. Um diálogo pequeno, mas extremamente profundo, mostrando que quando nós queremos a cura, nós temos que buscar. É lá que o paralítico desce pelo telhado. As pessoas abrem o telhado e colocam o paralítico na frente de Jesus. Essa parábola nos mostra que a solidariedade deve ser ativa. É lá que aparece a mulher encurvada na sinagoga. Estou falando da mulher hemorroísa. A mulher encurvada na sinagoga, aquela que é invisível aos olhos. Jesus Cristo encontra a mulher no meio dos outros e cura a mulher. É lá que aparece o homem da mão ressequida, também curado no sábado, na casa do fariseu. É lá que Jesus Cristo mostra que não importam as leis, não importa a convenção de todo mundo, o que importa é curar uma pessoa, é fazer o bem por ela. É lá que aparece a mulher hemorroísa, aquela que toca a orla do manto de Jesus Cristo, e Jesus diz, a tua fé te salvou. Essas histórias falam diretamente para nós. Porque repara, ninguém ficou parado. Todos foram atrás de Jesus Cristo de alguma forma, na casa de alguém, no meio da multidão, numa estrada. É lá que as pessoas buscam Jesus Cristo e Jesus Cristo não renega a ninguém. Jesus Cristo ajuda todas as pessoas. Isso serve muito para nós, porque para ser curado é preciso buscar Jesus.
Para ter Jesus nas nossas vidas é preciso estar perto de Jesus, deixar Ele entrar nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos corações. De verdade, nós estamos num lar espírita. Ninguém dá um passe sem Jesus no coração. Não é possível fazer uma exposição sem Jesus no coração. Não se acolhe uma pessoa sem Jesus no coração. É difícil pensar em como fazer o bem se nós não tivermos Jesus Cristo nos nossos corações. É Lucas, o cego Bartimeu. Agora sim, não tinha como eu vir aqui sem falar de Lucas e sem falar de Paulo. Mas eu queria, se vocês nunca tiveram a prova da reencarnação, esta é a prova da reencarnação, este aqui. Porque no outro filme ele era Jesus. Lembra disso? Que bobagem, né? Ok, eu vou parar. Ok, deixa eu falar lá. Não tem motivo para fazer isso. Ok. A verdade é essa, que um dos pontos cruciais da vida de Lucas é a sua relação com Paulo. Ele não era só um amigo de Paulo, ele era um discípulo dedicado a Paulo. Ele estava atrás de Paulo o tempo inteiro. Ele era um dos maiores apoios que Paulo tinha. Muitas vezes, o único apoio que restou ao lado de Paulo era Lucas. Queria fazer uma outra reflexão. Depois de falarmos de todas as parábolas e depois de pensarmos em Paulo, e eu sei que são muitos os e as Pauletes aqui presentes, no Centro Espírita nós adoramos a Paulo. De cada 100 temas que nós apresentamos nas exposições, 102 são das cartas de Paulo, não é? Mas pensa nisso. Hoje à noite, quando você chegar em casa, coloque os seus joelhos no chão e agradeça a Lucas. Porque você não saberia absolutamente nada da vida de Paulo se não fosse por esse homem. Paulo poderia ter sido convertido na estrada de Damasco ou na estrada de Santos, que a gente não ia ficar sabendo. Quem nos conta essa história é Lucas. Lucas conta isso com toda a propriedade do mundo. Lucas está ali durante as conversões, as perseguições, durante as curas que Paulo faz. Lucas está presente. Lucas está presente durante a prisão de Paulo em Roma. Logo no final da história, ele conta isso na carta a Timóteo, dizendo: somente Lucas está comigo. Depois de anos de ministério, anos de pregação, Paulo está sozinho, isolado. O único que está com ele é Lucas. A relação deles começa, muito provavelmente, em Antioquia da Síria. Começa ali quando ele tem contato com o cristianismo. Lucas tem contato. Mas ele faz parte de várias das viagens missionárias de Paulo. Várias, ele está ali presente. A gente descobre isso porque no capítulo 16 muda a narrativa de Lucas. Ele vinha narrando na terceira pessoa do singular, ele, e começa a narrar com nós, dizendo que a partir dali ele está presente no Evangelho. Ele está presente na história de Paulo. Ele diz assim: havendo Paulo tido aquela visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Essa é a primeira viagem de Paulo. Aquela que Paulo está em Filipos, ele é preso junto com Silas, eles são extraordinariamente libertados, o soldado romano fica meio maluco, mas Paulo fala com ele. Mas Lucas vai presenciar todas as outras viagens, todas as outras conversões, todos os outros problemas de Paulo, as várias vezes que ele foi preso, que ele foi açoitado, que ele foi apedrejado, que ele fugiu de 3.512 cidades. Lucas está ali ao lado, na presença de Paulo. E provavelmente deve ser durante essas prisões que ele sai para montar o seu evangelho, para buscar a fonte, para falar com as pessoas. Se essa história fosse contada hoje, provavelmente seria um seriado na Netflix. 10 capítulos, a história de Jesus Cristo pelo olhar de um médico. Coral Nosso Lar seria uma produção divina. Já pensaram? Que bobagem. Deixa eu falar. Talvez o ponto crucial da história de Lucas com Paulo seja realmente a viagem até Roma. Na viagem até Roma, ele conta o naufrágio, ele conta a picada da cobra, lá na ilha de Malta, a mão incha, a mão não incha. Toda essa história, Lucas conta com detalhes, ele está presente ali, ele viveu aquilo, ele não só escreveu aqueles fatos, ele não era um repórter, ele estava junto de Paulo todo este tempo. Certamente ele estaria ali segurando no mastro do navio, molhado, com o pergaminho na mão, falando: tá ali, Paulo, tranquilo, eu nem tanto. Mas ele estava ali, junto com Paulo, em cada um desses momentos. E mais, Lucas era cuidador de Paulo. Durante muitos desses problemas que Paulo teve, Lucas estava com ele. Na carta aos Coríntios, Paulo diz que tinha um espinho sob a pele. Os historiadores entendem que isso podia ser uma doença crônica, e Lucas deixou ele vivo por mais tempo. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz: vos escrevo de próprio punho.
Isso quer dizer que muitas das outras cartas talvez não tenham sido escritas de próprio punho. E como só Lucas estava com ele, talvez as cartas tenham sido narradas. Não que elas não sejam de Paulo, mas narradas a Lucas. Se ele não tivesse ali, talvez a gente não soubesse. Quem abre o Atos dos Apóstolos vai encontrar os primeiros capítulos falando de Pedro, umas primeiras viagens missionárias de Filipe, e depois a história inteirinha sobre Paulo. Claro que a gente vai se lamentar a vida inteira de não saber dos outros apóstolos, como é que Pedro pregou fora da Palestina, o nascimento da igreja romana, o nascimento da igreja de Alexandria, mas o fato é que Lucas não tinha essa intenção de contar uma história completa sobre todos os apóstolos. O que ele queria era deixar uma mensagem, que 2000 anos depois, alguém que fala sem parar pudesse trazer numa exposição como essa. É essa a história que Lucas nos dá. Lucas não estava ali por acaso. Lucas tinha um compromisso espiritual. Ele foi preparado para fazer o que ele fez. Ele tinha tudo para fazer o que ele fez, para trazer o relato que ele nos trouxe. Isso não lembra alguém, o tal de Allan Kardec, que foi preparado para trazer todo o ensinamento que a gente teve? A doutrina espírita nos ensina que muitos desses escritores sagrados estavam sob a inspiração do plano espiritual. A Gênese reforça isso, dizendo que os grandes missionários da humanidade recebiam apoio constante do plano espiritual, sem dúvida. O Evangelho de Lucas tinha influência dos maiores benfeitores espirituais. A maneira como ele narra, a lente da compaixão que ele dá sobre Jesus Cristo nos diz e nos deixa isso muito claro. Se esse é o consolador que eu imaginei. Se a gente pudesse tirar 6 lições do Evangelho de Lucas, os historiadores dizem: Deus ama cada um de nós. Essa é uma das mensagens centrais do Evangelho de Lucas. A oração é essencial para a nossa evolução, Lucas diz. A fé depende muito das nossas ações. Simplesmente falar da fé não faz a menor diferença. Nós devemos exercitar o amor, a compaixão e o perdão todos os dias, em todas as possibilidades das nossas vidas. A humildade e a confiança em Deus é o que nos faz progredir como sociedade. E o principal, Jesus Cristo vem para todos nós. Jesus Cristo não é exclusivo de um único povo. É Lucas quem nos mostra que Jesus Cristo não exclui, mas acolhe. É Lucas que nos mostra o Jesus Cristo que não pune, mas regenera. É Lucas quem nos mostra um Jesus Cristo que não julga, mas consola. É Lucas, de verdade, que nos ensina que nós devemos trazer o Evangelho da inclusão todos os dias das nossas vidas. E eu queria terminar essa exposição com a frase mais pronunciada do Evangelho de Lucas. Se de tudo aquilo que eu falei aqui sem parar, e eu sei que eu falo sem parar, mas se de tudo aquilo que eu disse, alguma coisa tocou a gente, alguma coisa nos fez pensar sobre o Evangelho, nos fez querer conhecer um pouco mais, nos fez querer que o Evangelho de Jesus Cristo literalmente um dia se torne norma de conduta entre todos nós e nos leve a um futuro melhor, mesmo que a gente pense que isso é muito, 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 muito difícil. Lembra daquilo que está escrito no capítulo 1, no versículo 37 do Evangelho de Lucas. Para Deus, nada é impossível. Muito obrigado por essa oportunidade, uma boa noite.